Olá, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e nós estamos muito felizes em podermos compartilhar com você um capítulo da Bíblia todos os dias neste plano maravilhoso que a Igreja Adventista elaborou, já é a segunda vez. E, lógico, ler um capítulo da Bíblia por dia não tem nada de especial, né? Assim, como um plano, não é? Mas funciona e é muito interessante. Muitas pessoas que nos acompanham escrevem lá no YouTube dizendo, olha, eu comecei e não parei mais. Se um dia perco, eu vou lá no YouTube, baixo o programa do dia, o capítulo do dia anterior, ou do dia que eu perdi, e vou para frente, né? Sigo em frente. Muito bem, então, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o YouTube, mas eu quero oferecer para você um presente da TV Novo Tempo. É um bonito DVD preparado pelo pastor Gilson Brito. São 15 temas sobre Paulo e algum assunto teológico, algum assunto das suas cartas. Paulo e a Bíblia, Paulo e a morte. Muito interessante. Vale a pena as pessoas que estão recebendo, estão gostando bastante, né? Imensamente. Nós vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo 127, que é o salmo anterior. É o 8º salmo nessa peregrinação para Jerusalém. Subindo para Jerusalém, não é? A subida sempre é difícil, né? Para baixo é mais fácil, como diz o ditado. Mas este é um salmo especial, ele fala da ajuda do alto e da ajuda daquele que está do seu lado. Então, são duas, horizontal e vertical, né? As nossas vertentes de relacionamento, do alto e dos lados, né? Primeiro fala que se o Senhor não edificar a casa, olha, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, o Senhor é a base de toda a segurança, de todo o propósito na vida, né? Mas de toda a segurança. Se o Senhor não estiver numa construção, uma edificação do lar, o que adianta o Senhor não estar na edificação do lar? Você vai, ganha dinheiro, arruma a casa, melhora a casa, troca a casa, viaja com os filhos, férias e tal. E o Senhor? Não tem lugar para o Senhor? Ah, vou formar meus filhos? Parabéns, formar meus filhos nas melhores escolas, ok, mas e o Senhor? Vou dar os melhores presentes para minha esposa, vou dar os melhores presentes para o meu esposo, mas e o Senhor? Aqui diz que não adianta tentar edificar a casa sem o Senhor. Há muitas pessoas que são felizes, e como seriam muito mais felizes se tivessem o Senhor como a base do seu lar? Nos cultos da manhã, da noite, da tarde, nas orações em conjunto. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a cidade, não guardar a cidade, muitos de nós estamos tentando levar a vida assim de uma maneira qualquer, não é? Há os poderes públicos que nem colocam a Deus como seu aliado, e respeitamos isso, cada um tem sua maneira, não é? Mas em vão. A cidade tem que ser abençoada por nós, por aqueles que acreditamos na palavra de Deus e em Cristo Jesus. Nós devemos mudar a cidade. Nós devemos começar mudando a nossa casa, como diz aqui. Vamos mudar a nossa rua, nossa vila, a nossa cidade, com atos de bondade, de carinho, de misericórdia. Então, aqui ele fala bastante sobre a ajuda que vem lá de cima. Ele diz, não adianta você ficar trabalhando feito doido, levantar de madrugada, repousar tarde para conseguir o pão. O Senhor dá o pão para aqueles que o temem, que os amam de madrugada, enquanto eles dormem. Você trabalha e Deus está dando pão para aqueles que o amam. E aí a parte do lado, né? A ajuda do lado, a herança do Senhor são os filhos. Quanto mais flechas, melhor. Ele diz aqui, quanto mais filhos, e filhos não só do útero, mas filhos do coração também. Filhos que a gente vai agregando na vida, vai juntando como irmãos, como filhos. Aí a gente vai poder ver melhor. Ajuda do alto, ajuda do próximo, vertical, horizontal, essa é a vida do cristão. E a gente se prepara agora para o Salmo 128, logo após o intervalo. E aguardo você, hein? Não vai embora não. Muito bem, já voltamos com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo.
E eu já vou falando sobre o YouTube, o nosso canal ali é Reavivados por Sua Palavra NT. Você pode baixar todos os programas que já foram gravados ali pelo pastor Fávero e por mim também. Eu comecei em Lucas 22 e fui até o final, do Novo Testamento, e agora de Gênesis até Salmos. E vamos lá, vamos em frente, um capítulo todos os dias. Se inscreva no canal, dê o seu like lá também e faça a sua observação, mande seu recado, ore por nós também, faça o seu pedido de oração, vamos estar orando por você ali, tá bom? Demos uma olhadinha no capítulo 127, tão bonito, né? Se o Senhor não edificar, olha, meu amigo, não adianta trabalhar muito, hein? Não adianta mesmo. Ao Novo Tempo quer lhe dar um brinde. O pastor Gilson Brito preparou um DVD muito bonito sobre Paulo e vários temas teológicos nos seus escritos, nas suas cartas. Basta pedir aqui para este WhatsApp, tá bom? Aí vamos mandar inteiramente grátis para você. É presente, tem que ser de graça mesmo. Estamos lá, agora no nono salmo dessa caminhada, que começou no Salmo 120. Tem ali um caminho interessante, Deixa eu ver se eu posso dar uma breve revisada, O Salmo 120 fala sobre os maus tratos, as mentiras e tal, língua enganadora que o povo sofria, e vai subindo, até Jerusalém. De Jericó a Jerusalém, eram salmos cantados nessa jornada, 15 salmos. Depois fala sobre as fraquezas pessoais, Deus é o fiel guarda dos homens, e tem aqui vários, e leva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro, Aí no Salmo 123 ele fala sobre os golpes na autoestima, A ti que habita nos céus, eleva os meus olhos, Olhos de servos, como um servo fito, nas mãos do Senhor. Então, a questão da autoestima, ele trabalha um pouco. Salmo 124, os perigos que nos ameaçam, Ameaçam essa autoestima também. Depois no Salmo 126, a opressão. Salmo 127, a ajuda externa, de cima e do lado dos outros, de Deus. E aqui vem falando sobre alguns aspectos muito importantes. A felicidade no lar, o temor de Deus e a felicidade no lar. Um salmo que fala sobre princípios de felicidade familiar, pessoal. É muito interessante, ele tem 4 aspectos assim muito ricos. E o primeiro deles, eu creio que é a base de tudo, é como o Salmo 127 começa, o 128 também dá esta base em Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão lá, os edificadores. Em vão edificam, os que trabalham lá. E aqui diz assim, bem-aventurados, felizes, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui não é um temor de medo, Muitas vezes nós, pais e líderes religiosos, colocamos medo nas pessoas. E esta é uma época que nós estamos vivendo agora muito fértil para isso. Colocar medo, Olha, tá vendo o que Deus fez aqui? É só um vírus pequeno, parou o mundo. Ele vai fazer coisas piores, o mundo está acabando. O que o mundo está acabando todos nós sabemos. Quando a gente estuda Daniel 2 e vê aquela estátua, os períodos acontecendo cada parte, desde Babilônia até hoje. Só falta Jesus voltar. Os sinais de Jesus, os sinais da volta de Cristo, que estão sendo marcados a cada dia, a cada momento. E a gente sabe disso. Mas muitas vezes nós queremos colocar medo nas pessoas, medo nos filhos. E olha, ninguém serve por medo por muito tempo, não. E não serve com qualidade. Por isso que este primeiro verso do Salmo 128, ele fala sobre centralizar a vida em Deus. Você só tem 2 opções, meu querido, minha querida, e eu também, todos nós. Ou centralizar a vida em Deus, ou centralizar a vida em si mesmo. O outro, que seja, eu opto por centralizar a vida na outra pessoa, mas não como vou ajudar, eu faço um outro Deus. Eu não tenho muitas escapatórias, não. E aqui, para ser feliz, diz a Bíblia,
Tem que andar nos caminhos do Senhor. Tem que temê-lo, mas não com medo, com respeito. Com respeito. É olhar para Deus e saber que Ele é o Criador. Que Ele é aquele que morreu por nós na cruz. Tem que ter muita coragem de tomar, de assumir o meu lugar. E foi isso que exatamente Ele fez como meu Deus. Não poderíamos nós amá-lo? Claro. E nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro, diz a Bíblia. Então, vamos fazer de Deus, de Cristo, o centro da minha vida, da nossa vida. Não de nós mesmos. Você imagina um lar onde um dos cônjuges é o centro. Ele tem que ser servido. Você imagina um lar onde filhos são o centro de todas as coisas e nós pais às vezes criamos uma situação tremenda, né? Todas as nossas ações dizem para o nosso filho, para os nossos filhos, que eles são o centro. Eu li recentemente, eu vi também numa entrevista, alguém dizendo que os filhos precisam se frustrar. Precisam se frustrar? Sim, porque a vida é assim. Eles não serão os primeiros em todos os lugares. Cada um tem o seu lugar. No dia do casamento, quem é o primeiro? É Deus. Aí depois são os noivos. Eles vão pedir a bênção para Deus. A gente tem que aprender que nós não somos a última bolacha do pacote. Nós somos especiais para Deus. Ele morreu por nós. E aqui ele coloca Deus como centro de todas as coisas. Depois, o verso 2 diz que para ter felicidade, essa felicidade maravilhosa, além de colocar Deus no centro, e talvez como uma consequência, seguramente, né? Não talvez, uma conduta produtiva. O servo de Deus, em tudo que faz bem feito. Por quê? Porque está fazendo para a honra e glória de Deus a sua vida. A sua vida é para honrar a Deus. Os seus negócios existem para honrar a Deus. Eu vou vender um produto que seja de qualidade, que eu não engane. Eu conheci uma pessoa no interior onde eu trabalhei, que ele comprava manteiga de verdade, boa, aí comprava gordura vegetal e misturava. Misturava. E vendia manteiga pura. E aquilo ficava interessante. Então, metade era manteiga mesmo, metade não era. Mas parecia que era. Então, o que a gente ganha com isso? Eu vou vender um produto de qualidade. E nessa mesma cidade tinha um senhor que tinha um empório, parente do que tinha a maior rede de supermercados na cidade, mas ele só tinha um empóriozinho pequeno e ficou ali. E ele repetia muito. Eu ia lá visitá-lo e dizia assim: olha, balança fiel, Deus vai cobrar a balança fiel, pastor. Eu toda hora meço minha balança aqui para ela não ser infiel. Eu não posso vender um produto 900 gramas como se fosse um quilo. Não é ser fiel. Tudo que põe a mão faz com do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. A diferença entre as pessoas mentalmente equilibradas e as não equilibradas, né? Aquelas que estão equilibradas estão centradas em Deus. E quando eu estou centrado em Deus, eu tenho vertical, mas tenho horizontal também. O outro é importante. Quanto mais perto de Deus, mais perto do próximo, do outro, das pessoas. Quanto mais perto das pessoas, mais próximo de Deus. E eu estou incluído. Quando eu coloco Deus no centro, eu também estou incluído aqui. Mas Deus me coloca no meu lugar. Então aqui, uma conduta produtiva. A terceira é a família. E aqui o salmista fala, em dois aspectos. Ele fala da esposa e fala dos filhos. E fala dos netos. Mas especificamente aqui ele começa falando dos filhos e da esposa. A esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Ela é uma mulher extraordinária. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. O que seriam os rebentos da oliveira? Seriam os brotos da oliveira? Quer dizer, vamos ter continuidade? Estão lá ao redor da mesa. É lógico que algumas famílias têm dificuldades com filhos. Eli, por exemplo, teve muita dificuldade com os filhos. Oséias teve dificuldade com a esposa.
E quantas esposas tiveram dificuldade com seus esposos? Mas não perca a fé. Continue sendo Jesus para eles, para elas. Continue sendo. E os solitários? Desculpe, os solteiros, solitários não. Os solteiros. E os solteiros? Bom, ou tem filhos, né? Uma pessoa tem filho do coração ou tem filho do útero. O solteiro pode ter filhos do coração, como Paulo disse, olha, Timóteo é meu filho amado. E tantos outros filhos que Paulo teve, não é? Com filhos espirituais. Esse é meu filho espiritual, Timóteo. Nós podemos ter amigos também, amigos do coração. A importância da gente ter Jesus como centro, Deus como centro, uma conduta produtiva na vida, fazer coisas corretas, bem feitas em tudo, negócios, vida pessoal, e aí o relacionamento essencial, saudável que a gente precisa com a esposa, com filhos, com amigos, com filhos espirituais. E aí diz o verso, eis como será abençoado o homem que teme a Deus. O Senhor te abençoe desde Sião, agora vem um futuro, otimismo para o futuro. Quarto ponto. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante todos os dias da tua vida, vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Futuro. Filhos dos filhos. Eu sou pai de 2 garotos, né? Um já está chegando nos 40, o outro está com 36. E são filhos maravilhosos. E eles me deram 2 netas e meia agora. Vem uma outra agora, a Melissa. Tem a Tainá, uma linda garota de 17 anos. Tem a Isabela, 2 anos e pouquinho. E agora vem outra. Nossa, as netas são extraordinárias. É muito bom ter netos. Alguém disse assim, se eu soubesse que ter netos era tão bom, não teria filhos, né? Teria logo netos. Isso é impossível. Mas os filhos são excelentes, são a nossa alegria. Essa é a alegria das pessoas. Deus está no centro. Então, mesmo que seus filhos não estejam nos caminhos do Senhor, estão me dando problemas com o seu cônjuge também, mas você tem Deus no centro da sua vida. Seu trabalho é produtivo. Há muita esperança deles olharem em você e enxergarem Jesus. Ele diz que o homem que teme a Deus, o ser humano, a mulher que teme a Deus, o jovem que teme a Deus, não é? A criança que teme a Deus, que o coloca no centro, em primeiro lugar, vai fazer coisas produtivas, vai ter relacionamentos saudáveis, até o namoro. É um relacionamento saudável, o namoro, para ter um esposo, uma esposa, filhos, como aqui a Bíblia está dizendo. E finalmente ter otimismo com as coisas do futuro. Olhar para o futuro com otimismo. A gente está precisando de otimismo, não está? Estamos precisando de muito otimismo. Mas otimismo nas coisas sagradas, nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Em vão trabalham aqueles que edificam, se Deus não for a base, se Deus não estiver edificando. O que vigia, se Deus não estiver cuidando da cidade, diz o salmo que vimos ontem. E hoje, quem não coloca Deus no centro não consegue ter um trabalho produtivo que beneficie as pessoas. Não consegue repartir a sua fortuna, a sua herança, o seu salário com aqueles que precisam, e tem muita gente que precisa e tem muita gente que pode ajudar. Colocar Deus no centro, para a família ter equilíbrio, para a gente poder ver a sequência da família. Eu fico muito contente com esse salmo, que nos traz essa lição tão bonita, tão encantadora, né? Da gente poder olhar para o futuro, da gente olhar para o passado, da gente olhar para Deus como centro de todas as coisas. Vamos orar pela sua família? Vamos? Pai bondoso, pedimos a tua bênção para a família deste querido amigo, esta querida amiga que está nos vendo e ouvindo agora. O Senhor sabe das lutas, das dificuldades, como filhos, como pais, como cônjuges. O Senhor sabe as dificuldades que nós temos. Então, Pai, mediante essa necessidade, venho te pedir que abençoes cada lar representado. Alguns estão passando problemas financeiros seríssimos, Senhor. Põe a tua mão. O Senhor já está pondo a mão. Alguns estão passando problemas de enfermidade,
com esta pandemia, a tua mão vai estar sobre elas também, já está. Que possamos entender que a tua vontade é soberana e é a melhor. Por isso o Senhor está no centro da nossa vida. O Senhor é o único que vai nos conduzir para a eternidade. Temos que saber disto e viver por isto. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Você fica agora com a ilustração e depois com uma linda lição e depois com a música. E a gente volta amanhã com mais um salmo. Até lá. O Salmo 128 contém diversas promessas, porém todas elas são consequências de duas qualidades apresentadas na introdução do texto. Ouça: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É interessante como as duas qualidades expressas neste verso se completam. A primeira fala de um sentimento, temer ao Senhor. A segunda fala de uma ação, andar em seus caminhos. Temer a Deus refere-se ao respeito a quem Ele é. Andar em seus caminhos está ligado à obediência ao que Ele diz. Desta forma, uma religião eficaz é aquela que não fica restrita ao campo teórico das emoções. Ela se materializa em decisões concretas. A palavra caminho, do hebraico dere, também significa jornada. E esta é uma excelente metáfora para representar a vida cristã, uma jornada em direção à eternidade. Nesta jornada, às vezes cansamos, às vezes caímos, às vezes nos desanimamos. Porém, não se esqueça disso. O mais importante em uma jornada é a direção que estamos seguindo, não a etapa da jornada que já chegamos. Não é porque você não chegou onde gostaria de ter chegado que sua jornada está fracassada. O mais importante é saber que você está na direção certa. Hoje, você está um passo mais perto do destino final. Leon Tolstói escreveu um belo texto sobre o ataque que faziam a ele, perguntando se ele vivia tudo o que ensinava. Ouça sua resposta. Ataque-me, eu mesmo faço isto, mas ataque-me a mim, em vez de culpar o caminho que sigo e que indico a todos aqueles que me perguntam onde acho que ele esteja. Se conheço o caminho de casa e ando por ele embriagado, o caminho não deixa de ser certo simplesmente porque ando por ele cambaleante. Sabe, mais importante da jornada cristã não é a etapa que você já chegou, mas é continuar em frente independente da situação que você esteja. Cada dia, um passo mais perto da eternidade. Cansei da minha vida de ilusão. Cansei de machucar o meu coração. Vou entregá-lo às mãos de quem o criou, pois sou curado sempre, que a Ele eu vou. Pude aprender, encontro força se de ti depender. Se eu me faço forte, caio ao chão, sou sustentável